Olá, eu sou Mark Baroni, mais uma vez aqui no nosso podcast Saúde Crônica em Foco do Fórum CCNTs, Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis do Brasil. E nesse episódio nós convidamos ninguém menos do que o Dr. Renato Kfouri, que é médico pediatra, infectologista, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, SBIM, e membro do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. É, Todo mundo já o conhece muito bem, né? Ele integra o comitê assessor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, representa o Brasil na rede de programas de imunizações das Américas, da OPAS, OMS, e tem estado conosco em vários debates aqui no Fórum CCNTs, inclusive é coautor do nosso material sobre vacinas para pessoas com CCNTs. Eu tenho certeza que, se não estiver aparecendo aqui na tela, vai aparecer, assim como o QR Code, para que todos possam acessar e se informar. Afinal de contas, pessoas que vivem com condições crônicas não transmissíveis, como diabetes, asma grave, obesidade, câncer e muitas outras, têm vacinas a mais que precisam também ser administradas, né? Que a gente tem que ter atenção. Bom, muito obrigado. Eu vou agora parar um pouco de falar, porque eu quero ouvir o Renato. Muito obrigado, Renato, pela sua presença. Eu que agradeço, Mark, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aí no grupo do CCNTs, falando com vocês de temas tão importantes como a saúde de uma população que envelhece, né? Envelhece com condições crônicas, a gente felizmente aumenta a nossa expectativa de vida e isso acarreta, obviamente, algumas condições, umas comorbidades e precisamos cada vez mais falar delas e como envelhecer, adicionar anos às nossas vidas, mas adicionar vida também aos nossos anos. Ótimo, muito obrigado, Renato. E a gente vai trazer aqui uma série de questões que vêm aparecendo no Fórum CCNTs, né? E o Renato, como grande especialista, vai nos ajudar com todas elas, né? E já que você falou sobre envelhecimento, Renato, eu vou começar com a pergunta sobre a vacina de alta dose, a vacina contra a influenza de alta dose, né? Então, nos pergunto muito se é verdade, se essa realmente é uma vacina que tem um diferencial para a população com mais idade e se existe alguma perspectiva de que essa vacina seja indicada também para pessoas que vivem com condições crônicas de saúde, visto que há uma diferença, né, para as vacinas dessas populações. Não, perfeito, Mark. Eu acho que a influenza é um exemplo típico que mostra como o envelhecimento, a chamada imunossenescência, né, o envelhecimento do nosso sistema imune, que a gente vai ficando mais velho, o músculo fica diferente, a gente perde um pouco da visão, vai mudando muitas coisas, com o sistema imunológico não é diferente. Então, o mesmo motivo que nos torna mais vulnerável a desenvolver uma gripe mais forte, ter complicações do vírus influenza, é o mesmo motivo que nos torna também piores respondedores à vacina. Justamente onde a gente precisa de uma vacina de melhor eficácia, a performance da vacina, o desempenho da vacina não é o mesmo que um adulto jovem. Se eu vacino você, Marco, aí um jovem, adulto, saudável, a chance, a eficácia da vacina beira 80%. No idoso, a tendência é que essa eficácia reduz porque o seu sistema imune responde pior. Qual foi a saída? O que saídas a gente vem buscando para incrementar a resposta da vacina nesta população? É aumentar a quantidade das partículas do vírus, não são vírus vivos, a vacina da gripe não tem nada do vírus vivo e capaz de causar doença, são fragmentos do vírus, então eu aumento essa concentração, por isso eu chamo a vacina de alta dose, e que demonstrou uma eficácia superior em termos de dos 25% a mais de proteção do que a gente obtinha com a vacina regular que a gente usa em adultos não idosos. Então, realmente é uma vacina preferencial hoje. Se a gente tem alguém com mais de 60 anos, a gente recomenda preferencialmente o uso desta vacina. Infelizmente, não está no Programa Nacional de Imunizações, é preciso deixar claro, é uma vacina somente ainda da rede privada, mas que quem tem condições deve procurar um serviço privado e se vacinar. E se não tem condições, vacina com a vacina, obviamente, do posto de saúde, que é uma vacina excelente, mas nós já temos realmente hoje uma perspectiva de uma proteção um pouco maior para essa população.
Não, estudos em menores de 60 anos de idade que tenham condições crônicas, essa é outra situação, especialmente os imunocomprometidos, que sabidamente respondem mal à vacina. A gente gostaria muito de vacinar alguém com câncer, alguém que é um transplantado, alguém que tenha uma outra doença crônica, aos 40, aos 50 anos, com essa vacina de mais alta dose. Mas os estudos ainda não houve, não terminaram e não há aprovação dessa vacina para menores de 60. Ótimo, obrigado pela explicação. Você disse aqui que essa vacina não está disponível no programa de imunizações do SUS, né? Mas a gente celebrou algumas incorporações recentes que aconteceram, né? Então, tanto da vacina do vírus sincicial respiratório, como mais recentemente ainda da pneumo 20. Então, gostaria que você contasse para a gente um pouco o porquê foram celebradas essas incorporações, né? E especialmente, né, acho que o nosso público ficou com dúvidas sobre essa pneumo 20, porque a gente ouve sobre vacinas de pneumonia, né, no Programa Nacional de Imunizações por muitos anos, né? E qual é o diferencial? Por que foi celebrado aí essa nova incorporação? Olha, lembrar que as pneumonias e as doenças causadas por essa bactéria chamada pneumococo, elas incidem mais nos extremos das idades. Então, é o bebê pequeno e quem tem mais de 60 anos que tem mais risco de desenvolver essas infecções. E todos aqueles entre 5 anos e 60 anos que têm alguma condição crônica, a recomendação de proteção contra a pneumonia é fundamental porque são condições que aumentam esse risco também. E o que que a gente dispunha até então? Para as crianças, uma vacina com 10 tipos do pneumococo da bactéria. Para os idosos, praticamente nenhuma vacina, só para idosos que estavam institucionalizados, que viviam em instituições de longa permanência. E para aqueles que tinham uma doença crônica ou algum fator de risco, nos centros de referência para imunobiológicos especiais, eram dadas algumas vacinas que tinham uma eficácia bem menor do que as vacinas de última geração. Uma vacina que vinha com 23 tipos, chamada Pneumo 23, que é uma vacina que durava pouco tempo a proteção, não expandia uma proteção de tão alta performance como as chamadas vacinas conjugadas. Então, essas vacinas eram ali com um grande, vamos dizer, uma necessidade não atendida que a gente tinha de proteção para as pneumonias. E o que que mudou? Mudou agora recentemente, em 2026, agora no meio do ano, as crianças estão deixando de receber a vacina do tipo 10, uma vacina com o dobro de componentes, a vacina 20, e essa mesma vacina 20, a chamada Pneumo 20, vem substituir todas as recomendações que a gente tinha nos CRIs, nesse centro de referência, onde a gente utilizava a vacina antiga, a 13 e a 23. Então, os mesmos grupos que recebiam essas vacinas para quem tem câncer, para quem tem AIDS, para quem vive com uma diabetes, para quem tem doença pulmonar crônica, para quem tem um problema renal crônico, que está em diálise, ou seja, qualquer condição crônica que tenha um agravo para a sua saúde, a partir de agora foi incorporado no Programa Nacional de Imunizações a vacina chamada Pneumo 20, que substitui todas as outras que a gente utilizava. A gente utilizava uma, depois de 2 meses outra, 5 anos outra, trocamos por uma única vacina de maior impacto, de maior efetividade e com uma longa duração de proteção. Uma única dose vai ser suficiente. Fica faltando um grupo, Mar, que são os idosos que não têm condição crônica. Esses que têm mais de 60, 70, 80 ainda estão sem vacina de pneumonia. Então, nós precisamos avançar também nesse grupo, que é o último que falta ser incorporado, já que eu falei que eram os bebês, os idosos e todos que têm condições crônicas. Embora muitos idosos tenham condições crônicas, alguns não têm. O indivíduo tem 60, 70 anos, não tem nenhum fator de risco, e ele também precisaria receber essa vacina. Mas estamos avançando, e eu acredito que em breve essa será mais uma conquista e aquisição do nosso Programa Nacional de Imunizações. Nós estamos falando de vacina gratuita, no posto de saúde ou no centro de referência para imunobiológicos especiais, os chamados CRIs. Já a Ótimo. vacina contra o vírus sincicial respiratório, outro importante patógeno dos extremos das vidas, né? Acomete muitos bebês e muitos idosos, nós já conseguimos introduzir proteção para os bebês, vacinando a grávida contra a bronquiolite, a vírus sincicial que vai, através da placenta, proteger o bebê, e usando um anticorpo específico para esses bebês também, logo ao nascer.
Então, grávida recebe vacina, se o bebê é prematuro, tem fator de risco, recebe essa imunização também, e a gente contempla um extremo da idade muito importante. No outro extremo da idade, ou para quem tem uma doença crônica, ou no meio do caminho, ou nos idosos, ainda não tem no SUS. Ainda nós temos somente vacinas para o VSR nos serviços privados. Acima de 70 para todos os indivíduos, de 60 a 70 se tem alguma condição crônica, e de 18 a 59 anos se tem alguma imunodeficiência, algum fator maior de risco. Essas são as recomendações da Sociedade Brasileira de Imunizações, mas que ainda, lembro, ressalto que está só nos serviços privados. Essa é uma próxima nossa batalha aí para incorporação também no programa público para toda a população brasileira. Renato, nos preocupa muito a baixa cobertura vacinal, né, que a gente tem observado em geral, na população em geral, né, e o efeito que isso tem nas pessoas com condições crônicas. Então, as pessoas com diabetes que acabam sendo acometidas pela influenza, né, têm um risco 3 vezes maior de ser hospitalizadas, né, e de desenvolver complicações, né, e a gente viu também risco, inclusive, muitas vezes de AVC, né, e de outras complicações dessas infecções que muitas vezes parecem simples, mas que a gente sabe que podem ter aí uma repercussão muito mais complicada. Só nesse ano, né, eu estava vendo alguns dados aqui, parece que mais de 3.600 óbitos já aconteceram por síndrome respiratória aguda grave, e que influenza tipo A é um dos grandes responsáveis, né, VSR também é um grande responsável, com mais de 82 mil casos de internações, né, então, assim, são dados muito preocupantes, a gente está vendo a cobertura vacinal de influenza muito abaixo do que a gente gostaria, né, incluindo para grupos de risco, né, e agora muitas cidades abrindo essa vacinação para pessoas que não são no grupo de risco, né, para tentar aumentar aí essa cobertura vacinal. Mas a gente tem ouvido muito também, principalmente na mídia especializada, sobre a fadiga vacinal, né? Então, eu gostaria de te perguntar se essa seria uma das razões, né? Se as pessoas estão cansadas de tomar vacina, elas não querem mais, né, se envolver com o assunto, porque elas, durante a pandemia de Covid-19 se preocupavam muito com isso, né? Foram atrás da vacina, porque era realmente a salvação, né, naquele momento, e depois de muita busca da vacina, agora elas estão cansadas, elas não querem mais procurar a vacina, elas estão, né, procurando cada vez menos. Você considera que essa é a preocupação e que a gente tem algo para fazer para reverter esse problema? Olha, realmente a incorporação de novas vacinas, ela só tem sentido, ela só obtém os seus resultados se elas forem acompanhadas da adesão da população. Nada adianta nós ficarmos incorporando as novas vacinas, novas tecnologias que custam caro, né? O investimento é grande para o nosso orçamento, e se as pessoas não aderirem. Então, tão fundamental quanto incorporá-las é uma comunicação efetiva mostrando para a população a importância de se vacinar, os riscos da não vacinação, que você elencou bem aí, não só para a população em geral, mas especialmente para aqueles que têm doenças crônicas. A gente tem realmente enfrentado aí alguma resistência em vacinação, ou eu acredito, Mark, que o grupos anti-vacinas, aqueles que são contrários à vacinação, são muito pequenos. Eu acredito muito mais nesse fenômeno da fadiga, das pessoas já se acostumarem com tantas doses, já tomei 4, 5 doses da Covid-19, ficou uma impressão mal compreendida na população de que a vacinação excessiva era necessária para proteger a doença e às vezes as pessoas adoeciam mesmo vacinados, e não houve uma comunicação muito eficiente mostrando que o principal objetivo da vacina não era prevenir a infecção, não era prevenir você ter gripe ou ter Covid, é prevenir que você vá parar no hospital, é prevenir quadros graves, é prevenir desfechos e mortes e complicações. Porque a gente sabe que muitas dessas infecções, para quem tem uma condição crônica, muitas vezes é a diferença entre ele estar, não só entre ele estar vivo, mas na qualidade de vida. Então, uma pessoa frágil, que tem uma doença pulmonar crônica, que tem uma insuficiência cardíaca, pega uma pneumonia, pega uma Covid, pega um vírus de influenza e vai parar num hospital, acaba ficando no UTI, sai de lá muitas vezes com uma traqueostomia,
andava até então, a partir dali fica 15 dias na cama numa UTI, perde sua força muscular, não consegue mais andar, sai numa cadeira de rodas. Quem tem uma insuficiência renal ali no limite, às vezes sai de uma situação dessa em diálise. Muitas vezes é um divisor de águas na vida do indivíduo, um agravo desse, um estresse, um efeito estressor, um evento estressor na sua saúde, que muda completamente o seu comportamento, muda a sua qualidade de vida, piora a sua cognição, piora a sua independência, piora a sua autonomia, para um evento que poderia ter sido prevenido. Então, se a gente não consegue comunicar isso para a população, que tem um indivíduo de 60, 70 anos, que é um diabético, uma insuficiência cardíaca, que precisa se vacinar, a percepção de risco acaba sendo um fator muito limitante. Nós temos que, como nós estamos fazendo aqui, nós agora, é aumentar essa comunicação efetiva, pública das instituições, do ministério. A gente precisa dizer da importância de se vacinar, mostrar os verdadeiros riscos da não vacinação e que o instrumento vacina, né, a ferramenta vacina como prevenção, é a medida mais custo-efetiva. Não há nada, ainda não inventaram vacina para o arrependimento, né, Marco? Você tem uma doença e fala, puxa, por que que eu tive isso? Por que que, que arrependimento? Que se eu tivesse tomado essa vacina, poderia estar em outra situação. É disso que a gente precisa falar e falar cada vez mais. Sem dúvida. E, Renato, eu não poderia deixar de aproveitar a sua presença para fazer aqui algumas perguntas, né, algumas que o nosso público tem curiosidade, né? A gente tem, por exemplo, ouvido falar, e quem sabe isso estimule ainda mais as pessoas a procurarem a vacina, de um potencial efeito protetor da vacina de influenza em relação à demência. O que você pode nos atualizar sobre esse assunto? Olha, os mecanismos de infecção desses vírus, estou falando de herpes zoster, estou falando de varicela, de vírus influenza, estou falando de vírus sincicial, eles causam não só uma doença respiratória, cada vez mais se reconhece o efeito inflamatório sistêmico, ou seja, essas infecções virais modificam as nossas artérias, as nossas irrigações cerebrais, predispondo num curto espaço de tempo quem teve influenza tem um risco muito aumentado de ter um infarto pós-influenza, comparado com quem não teve influenza. Isso vale também para trombose, para acidente vascular cerebral. E os dados, especialmente com a vacina do zoster, têm demonstrado que prevenção de herpes zoster se relaciona também com prevenção de demência e outras doenças infecciosas também. Ou seja, a gente tem um potencial de qualidade de vida evitando esses agravos, cada vez mais evidências surgem nesse sentido. Então, não é só redução da doença aguda, da visita ao pronto-socorro, do uso do antibiótico, da sua internação. Você reduz risco cardiovascular, você reduz descompensação de sua doença de base, você reduz até demência no futuro, se você se protege, se blinda com vacinas dessas infecções virais que têm um potencial de agravo para as condições crônicas. Então, realmente a gente tem uma notícia atrás da outra, e tem dados até, Marcos, mais recentes, que mostrando que reduz câncer. Ter mais Covid-19 ou ter menos Covid-19, ser vacinado contra a Covid, reduz o seu risco de alguns tipos de câncer também. Ou seja, a gente está falando de outros benefícios indiretos da vacinação que se somam, lógico, aos benefícios já de proteção contra a doença a qual ela se destina a proteger. Renato, uma pergunta que nos chega também é a seguinte: por que a vacina contra o HPV ela é administrada na pré-adolescência e adolescência? Por que a gente não pode administrar na criança, né? Porque a criança, a gente tem assistido, né, um sucesso maior da cobertura vacinal quando a vacina começa na infância, né? Por que ela é deixada para essa fase da vida? Não poderia ser administrada junto com as outras vacinas na infância? Olha, essa é uma discussão que a gente já faz há muito tempo, Marquinhos. A vacina foi estudada inicialmente nas mulheres, era a prevenção inicial era para o câncer de colo de útero, nas meninas, e na adolescência, imediatamente antes de ter contato com o vírus. A gente falava, se vacina muito cedo, será que ela vai chegar lá na frente, na vida sexual, ela ainda vai estar protegida? Por isso a vacina foi estudada inicialmente entre 11 e 15 anos de idade, entre 9 e 15 anos de idade. E os estudos acumularam que mulheres, depois de vacinadas de 10, 15, 20 anos, continuam protegidas. Meninos, mesma coisa. E aí começaram alguns estudos, já tem alguns estudos em crianças de 4 a 8 anos de idade, onde, como você bem lembrou, o sucesso da vacinação tende a ser melhor.
Mas a gente já tem hoje um conceito nas meninas, felizmente nossa cobertura vacinal para o HPV aqui no Brasil está melhor. Nós estamos hoje trabalhando na adolescência de 9 a 14 anos na rotina. Nós temos 85% das meninas vacinadas, a meta é 90%, e 77% dos meninos vacinados, uma única dose. E lembrando que temporariamente o Ministério está oferecendo a vacina de 15 a 19 anos de idade. Aqueles que já deviam ter tomado, né? De 15 a 19 já passou dos 9 a 14. Já deviam ter tomado e não tomaram. Então, fazendo uma repescagem, uma recuperação de atraso. Então, se tem alguém nos ouvindo aí que conhece alguém com menos de 20 anos, com mais de 9, com menos de 20, que não tomou vacina do HPV, procure imediatamente uma vacina contra o câncer. Tudo que a gente queria, toda a mesa de almoço de fim de semana, todo mundo fala, quando é que vão descobrir a vacina do câncer? Já existe. Então, vai para todo mundo tomar, está disponível. Crianças menores, ainda não temos dados para aplicar em menores de 9 anos de idade. E lembrar que a vacina também pode ser aplicada acima dos 20 anos, obviamente não como estratégia pública, mas para proteção individual nas clínicas privadas de vacinação também. Ótimo, muito importante. E você citou numa outra pergunta sobre a vacina do herpes zoster. Essa vacina, ela não está disponível ainda no Programa Nacional de Imunizações, né? Essa ainda é uma vacina que só está nas clínicas privadas. Felizmente, o zoster é uma reação da catapora que a gente teve lá na infância, uma doença que cursa com aquelas lesões que são extremamente dolorosas. Muitos dos indivíduos, e quanto mais idoso esse indivíduo, maior a chance dessa dor persistir, às vezes até por meses e anos, dores de difícil controle que podem ser prevenidas. Além das complicações oftálmicas, né, com os herpes, às vezes quando acomete o olho, o zoster quando às vezes acomete órgãos outros como o nervo trigêmeo, o ouvido. Então, a gente pode prevenir essa doença hoje com a vacinação. É a vacina que ainda é cara, está disponível só na rede privada, em 2 doses com intervalo de 2 meses, mas que a gente recomenda fortemente para aqueles que têm possibilidade de acessar essas vacinas, que se vacinem também, porque a prevenção de um agravo que realmente muda o curso de vida de um idoso, especialmente aqueles que têm doenças com a idade ou que tem alguma doença crônica que favoreça o desenvolvimento dos zoster. Vale a pena vacinar sim, e é uma luta nossa incorporar também essa vacina no Programa Nacional de Imunizações em algum momento. Ótimo. Bom, Renato, para a gente concluir aqui, eu gostaria de te perguntar o que a gente deve esperar em termos de novidades para imunizações nos próximos anos, né? Se existem ainda aí espaços abertos, lacunas, né, que devem ser ocupadas, devem ser superadas com novos imunizantes nos próximos anos. Acho que a gente ainda tem muito a avançar em algumas doenças que a gente chama de negligenciadas, né? Vacinas para malária, vacinas para tuberculose, vacinas para esquistossomose. Infelizmente, a gente tem ainda, globalmente falando, a gente tem algumas lacunas de doenças tropicais e negligenciadas que boa parte da população é afetada do planeta e a gente tem pouco investimento nessas áreas. Além disso, as vacinas mais recentes para tuberculose estão em desenvolvimento. Além disso, nós temos vacinas para uma meningite por estrepto B em desenvolvimento para ser aplicadas em gestantes também. Nós temos aí para o futuro novas vacinas de gripe, contemplando um potencial maior de proteção. Novas vacinas para pneumococo específica para adultos, não as mesmas da pediatria, mas voltadas mais para adultos em desenvolvimento. E vacinas de RNA mensageiro, né, as vacinas que a gente aprendeu na Covid-19, para doenças não infecciosas. Estão falando de vacina para diabetes, vacina para câncer, vacinas para tromboembolismo, para AVCs. Ou seja, você consegue sintetizar em laboratório, através dessa tecnologia da plataforma do RNA, proteínas que podem ser protetoras ou induzir proteção contra doenças não necessariamente infecciosas. Então, eu acho que o futuro das imunizações passa nesse também pela prevenção de doenças, prevenção e ou tratamento, né, inclusive do câncer, de várias outras doenças através do uso de imunoterapias ou vacinas. Fantástico. Quando a gente ia imaginar que um dia haveria vacina para câncer, né? E É agora a isso. gente tem e tem que aproveitar essa oportunidade incrível, né? Não pode deixar passar. Renato, foi excelente, né? Acho que aprendemos muito durante esse nosso episódio aqui, né? E claro, esperamos sempre que você esteja aqui conosco, né? Nos trazendo mais novidades.
A gente vacina é necessária para toda a população e para as pessoas com condições crônicas é absolutamente fundamental. E nós ficamos por aqui e que todos não deixem de acessar o nosso material sobre vacinas para pessoas com condições crônicas. Muito obrigado e ficamos por aqui com Saúde Crônica em Foco. Fantástico.